segundo turno da eleição municipal de 2024 em Fortaleza mostra o fim de uma era na política cearense e sua influência na política nacional, marcada pela derrota política e eleitoral de Ciro Gomes. Ciro, ao lado do empresário, ex-governador e ex-senador da República Tasso Gereissati, a partir da década de 1990, foram responsáveis pela chamada modernização da política do Ceará. Naqueles tempos, Tasso e Ciro romperam com o que restava da política dos coronéis no Estado. Romperam, é verdade, porém não os isolaram, apenas os acomodaram na nova dinâmica das relações políticas exigida pela mutação do capitalismo do período. O desmonte do Estado, necessário por imposição do neoliberalismo, foi levado à risca pelo PSDB de Tasso e de Ciro, enquanto estes ou aqueles governaram o Estado do Ceará. As privatizações de empresas e do Banco Público, o BEC, foram a liga a cimentar a acomodação das classes políticas hegemônicas até então em torno das forças políticas de Tasso Gereissati e de Ciro Gomes. Mas os anos de glórias políticas de Tasso Gereissati no Ceará acabaram juntamente em 2018 com o fim da influência do PSDB na política nacional. Assim como os anos dourados de seu afiliado político Ciro Gomes findaram nas eleições municipais de 2024, como explicaremos a seguir. Estamos a ver no Ceará, a partir do pleito eleitoral de 2024, na capital do estado, o surgimento de uma nova força política, a extrema-direita, personificada na figura de um jovem deputado federal, André Fernandes, até então aliado do ex-presidente Bolsonaro e firme extremista de direita. A extrema-direita que se firma no estado, não só enquanto força eleitoral, mas também como força política, suplanta o grupo político liderado por décadas por Ciro Gomes. E Ciro se despede de seu reinado político de forma melancólica, numa briga pelas redes sociais com seus súditos, a juventude socialista do PDT, seu partido político. Na eleição municipal de primeiro turno em Fortaleza, em 2024, Ciro Gomes sofreu sua maior derrota eleitoral ao não conseguir sequer levar ao segundo turno o candidato de seu grupo político, o prefeito que buscava a reeleição, José Sarto. Mesmo antes da eleição de segundo turno na capital cearense, Ciro Gomes sofreu sua maior e possivelmente última derrota política. A disputa de segundo turno entre o extremista de direita André Fernandes e o candidato da frente política, encabeçada pelo PT de Evandro Leitão, colocou Ciro Gomes e seu grupo em lados opostos. A direção nacional do PDT, de Ciro Gomes, optou pela neutralidade entre os concorrentes. Contudo, a maior parte dos vereadores da legenda hipotecaram apoio à extrema-direita, seguidos ou seguindo uma das lideranças ciristas no estado, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que se aliou à extrema-direita no segundo turno. Até então, Ciro se mantinha calado, porém, a partir de uma nota pública de repúdio ao apoio dos trabalhistas ao bolsonarista André Fernandes, Ciro se posicionou numa demonstração velada de apoio à extrema-direita. Afirmou Ciro Gomes que, abre aspas, o que de pior pode acontecer em Fortaleza é a premiação do maior esquema de corrupção da história do Ceará. Mais respeito, senão eu também vou dizer algumas coisas que a burocracia de nosso partido está precisando ouvir. Não sou, nem serei puxadinho do PT, fecha aspas, para Ciro Gomes. A questão, porém, é muito mais ampla. O presidente nacional interino do PDT, o deputado federal pelo Ceará, André Figueiredo, aliado de Ciro Gomes, recomendou neutralidade no segundo turno da eleição da capital cearense, mas disse que a sua posição pessoal é votar no candidato petista e gravou um vídeo ao lado de Evandro Leitão para a campanha de segundo turno do candidato petista. O apoio de André Figueiredo ao candidato do PT, Evandro Leitão, significa o rompimento com Ciro Gomes e, para Ciro, a perda de um aliado político importante que até então circulavam em torno dele. Ciro Gomes já vem, ao menos desde a eleição presidencial de 2018, num processo de ostracismo que se aprofunda. E as eleições municipais deste ano parecem consolidar de forma melancólica o fim de sua influência política no estado do Ceará. Estado este que o projetou para o cenário político nacional a partir da década de 1990, como falamos antes na sua relação com Tasso Gereissati. Em 2018, Ciro disputou sua terceira eleição presidencial. Antes havia concorrido em 1998, pelo então PPS, tendo obtido 11% dos votos válidos, ficando atrás de Fernando Henrique Cardoso e de Lula.
Candidato majoritário novamente em 2002, consegue cerca de 12% dos votos, ficando em quarto lugar, atrás de Lula, de José Serra e de Antony Garotinho. Em 2018, Ciro volta a concorrer à presidência da República. Parecia-lhe um momento certo. O sistema político brasileiro desmantelado pela Lava Jato, que perseguiu e prendeu Lula, ao tempo que envolveu Aécio Neves nos esquemas de corrupção. Aécio, que era, naqueles tempos, o principal nome de oposição ao PT. Com Lula preso e Aécio desmoralizado politicamente, seria a vez, supunha Ciro Gomes. Nos bastidores, se diz que Lula, mesmo preso, propôs a Ciro Gomes ser candidato a vice em sua chapa em 2018. E, caso o TSE não homologasse a candidatura de Lula, Ciro assumiria a cabeça da chapa e o PT indicaria a vice. Ciro cometeu o erro de não aceitar a proposta e viu seu sonho ou ambição de ser presidente da República reprovado pela maioria do eleitorado, que lhe deu apenas 12,47% dos votos naquela eleição, ao tempo em que Fernando Haddad do PT disputou o segundo turno contra Jair Bolsonaro. E aí começa o processo de ostracismo de Ciro Gomes. No segundo turno da eleição de 2018, Ciro Gomes se omitiu, não apoiando Haddad como esperava o campo progressista e popular, que imaginavam Ciro Gomes somando forças à campanha de Haddad contra a extrema-direita de Bolsonaro. Se verdade ou não, o que dizia a mídia e o povo reproduzia nas ruas e nas redes sociais era que Ciro Gomes fora se refugiar em Paris, abandonando a luta, não apenas para eleger Fernando Haddad, mas em defesa da democracia contra as ameaças que Bolsonaro já proferia naquele momento de campanha. A partir de então, Ciro Gomes se torna um dos mais ferrenhos antipetistas, diferenciando-se do antipetista lavajatista e do antipetismo bolsonarista apenas por não criticar diretamente o presidente Lula. No mais, neste aspecto, não há diferença entre Ciro Gomes, Bolsonaro e as viúvas e os viúvos do lavajatismo. Em 2020, nas eleições municipais, Ciro Gomes e seu grupo político conseguem manter o governo da Prefeitura Municipal de Fortaleza, com o então prefeito Roberto Cláudio elegendo seu sucessor José Sarto. Além da capital, Ciro e seu grupo político conquistaram mais 64 prefeituras no estado do Ceará. Naquela ocasião, o PDT de Ciro Gomes foi o partido que mais elegeu prefeitos no estado. Ou seja, o cacife político de Ciro Gomes se mantinha no estado, como ocorreu nas 3 eleições presidenciais que concorreu, tendo sido o candidato mais votado no estado. Na eleição de 1998, Ciro teve 34,2% dos votos válidos do povo cearense. Em 2002, ampliou sua votação, recebendo 44,48% dos votos. Em 2018, teve 40,9% dos votos do povo cearense ao Palácio do Planalto. Em 2022, no entanto, cego talvez pelo ranço antipetista que não lhes deixou perceber a conjuntura política em todas as suas dimensões, a mais grave, o avanço autoritário da extrema-direita de Bolsonaro e seu plano para um golpe de Estado, Ciro rompe com o PT do Ceará. E mais sério ainda, para suas pretensões políticas, rompe com seu grupo político, numa briga envolvendo diretamente seu irmão, o senador Cid Gomes, o qual manteve-se na aliança estadual com o PT e apoiou a candidatura da Frente Ampla contra Bolsonaro, encabeçada pelo presidente Lula. Ciro, em 2022, lança-se candidato a presidente numa eleição completamente polarizada entre as forças democráticas da candidatura de Lula e as forças autoritárias da extrema-direita de Bolsonaro e seus milicos. Ciro imaginava tornar-se a terceira via, buscando ganhar a simpatia e os votos dos eleitores que não votaram ou que não votavam em Lula e que não votavam também em Jair Bolsonaro. O resultado foi um fracasso total. Ele obteve uma votação não só inexpressiva nacionalmente, 3,5% dos votos, mas humilhante no Ceará, perdendo tanto para Lula quanto para Jair Bolsonaro. O percentual de votos de Ciro Gomes no Ceará na eleição presidencial de 2022 foi de 6,8%. Por si, os números seriam suficientes para demonstrar que o outrora grande líder político do Ceará havia sido abandonado pelo povo de seu estado. Com a derrota de 2022, Ciro se afasta por um tempo do debate público, mas sempre que reaparece, o seu foco é a crítica ao PT. Contudo, a humilhação completa de Ciro ocorre justamente nas eleições municipais de 2024, quando seu candidato a prefeito em Fortaleza, José Sarto, não consegue sequer ir ao segundo turno, conquistando pouco mais de 12% dos votos do eleitorado de Fortaleza, num pleito em que buscava a reeleição. Mas essa não é a única derrota de Ciro. No interior do estado, seu partido elege apenas 5 prefeitos,
muito longe do resultado de 2020, quando fez 65 prefeitos. Sem força política no Estado, tanto na capital quanto no interior, sem ter no campo democrático espaço a partir do qual possa recompor sua liderança, restam a Ciro Gomes duas alternativas. A primeira é levar seu antipetismo para a extrema-direita e ser linha auxiliar de Bolsonaro ou de um Pablo Marçal da vida. A segunda é abandonar a política, como ele próprio tem prometido desde a derrota eleitoral de 2018.